Boa noite, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Rodrigo e o nosso grupo é composto por mim, Guilherme Maibara, Ronaldo e Guilherme Antunes. Estamos aqui hoje para discutir sobre uma estrutura de dados em formato de pilha. Você achará isso interessante, porque é uma forma simples e rápida de adicionar e acessar elementos. Pilhas, stacks. Uma pilha é uma estrutura de dados que serve como uma coleção de elementos e permite o acesso somente a um item de dados armazenado. O último item que foi inserido na estrutura, o item do topo. Esse item pode ser lido ou removido. Caso sejam removidos, teremos acesso ao item imediatamente anterior a ele, que se torna automaticamente o último item da pilha, o item do topo, e assim sucessivamente até que a estrutura esteja vazia. Uma pilha difere de um array, que é outra estrutura que permite o armazenamento de dados, porque o acesso aos itens de uma pilha é restrito. Somente um item pode ser lido ou removido por vez, na ordem inversa em que foram colocados na pilha, ao contrário de um array, vetor, onde podemos acessar qualquer elemento em qualquer posição diretamente, sem a necessidade de acessar itens anteriores primeiro, desde que conhecida a posição do elemento em que se deseja acessar. Em outras palavras, o primeiro objeto a ser inserido na pilha é o último a ser removido, conhecido pela sigla LIFO, Last In, First Out. Existe uma forma de usarmos listas como se fossem pilhas em Python, mas lembrando que pilhas são implementadas com arranjos. Podemos inclusive dizer que pilhas são arranjos em que as operações de inserção e remoção de elementos seguem um protocolo específico. O último elemento a ser inserido é sempre o primeiro elemento a ser removido. Olá, meu nome é Guilherme Antunes e eu vou citar alguns exemplos de uso de pilhas. No primeiro exemplo, podemos citar os editores de texto, com sua função de desfazer e refazer, bem como outras aplicações que também contam com esta função. Outra aplicação é a navegação entre páginas na internet nos navegadores. Podemos citar também a função recursiva em compiladores. Agora eu vou citar um pouco das operações que são possíveis fazer com as pilhas. Todas as operações de uma pilha podem ser imaginadas como as que ocorrem em uma pilha de pratos em um restaurante ou como a de um jogo de cartas de um baralho. Algumas das operações possíveis são empilhar, desempilhar, mostrar o topo, verificar se a pilha está vazia, verificar se a pilha está cheia. Uma coisa importante de se dizer é que os elementos de uma pilha são denominados nós. Resumidamente, uma pilha é uma estrutura de dados que admite remoção de elementos e a inserção de novos objetos, seguindo apenas uma regra: o elemento removido é o que está na estrutura há menos tempo. Em outras palavras, o primeiro objeto a ser inserido na pilha é o último a ser removido. Bom, como foi dito, não existe uma estrutura em formato de pilha no Python, mas nós podemos simular ela utilizando a lista. Claro, tem que seguir o protocolo específico que já foi dito. O último elemento a ser inserido é sempre o primeiro elemento a ser removido. Bom, e no exemplo que a gente escolheu para mostrar para vocês, ele é bem simples, mas bem intuitivo. A gente cria uma lista chamada pilha, a gente adiciona no valor 1, 2, 3 e 5, dá um print nessa lista e aí a gente começa a adicionar valores. A gente adiciona o valor 8 e adiciona o valor 13. A gente dá um print nos dois na lista duas vezes para mostrar os valores sendo adicionados. Depois vai remover. Só que esse ponto pop é uma função que pega exatamente o último valor que foi adicionado. Então, no primeiro valor, ele vai remover o 13 e no último, ele vai remover o 8. Porque, como foi dito, a gente não pode remover outro valor que não seja o último. A gente tem que remover especificamente o último número adicionado na lista, no caso, o topo dela. Se a gente não fizer isso, não vai estar sendo uma pilha, vai estar sendo uma lista normal. Ok? É isso, pessoal. Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui e tchau.